A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, quem vos saúde é a sua irmã Cícera do canal Buscar o Sonho PDA. Que hoje eu gostaria de estar falando com os irmãos sobre os falsos mestres, falsos profetas, né? Vamos orar para nós buscar um pouquinho aqui dentro da palavra, amém? Alguns minutinhos. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, Deus de todo poder e toda glória, graças te dou, meu Jesus querido e maravilhoso, mais um dia, Pai, na tua presença. Te agradeço, Espírito Santo de Deus, por este momento, Senhor, aonde, meu Pai querido, vamos ler a tua palavra, vamos buscar, ó Pai querido de ti, ó Deus, sabedoria do alto, para que o Senhor venha nos ensinar, Espírito Santo de Deus, ó Jesus querido, nos defendeu, ó Pai, dos lobos, Pai, dos mentirosos, dos falsos profetas, Senhor. Que nós viemos meditar na tua palavra, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, dá graça e discernimento. Senhor, abençoa, meu Deus querido, teu povo. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai querido. Ó Jesus de Nazaré, a nossa vida, Pai, seja conosco, meu Senhor. Guardando, livrando, protegendo, repreendo todo espírito maligno, todo demônio, meu Deus querido, Deus eterno, que esteja, Senhor, jogando seta agora na mente dessa pessoa, para ela não acreditar, Senhor. Mas que o Senhor venha dar entendimento, Pai, abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos compreender a Tua palavra, meu Deus, e guardá-la na tábua do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Se você tiver com a sua Bíblia aí, eu vou pedir para você abrir ela no livro de Mateus, capítulo 7, tá bom? Capítulo 7, o verso 15. Vamos entender um pouquinho, né? Esta manhã, aprender um pouco, não sei se é tarde onde você está, porque aqui onde estou agora é manhã, né? Mas nesse dia, melhor dizendo para todos. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, Mateus 7, verso 15. Olha o que Jesus diz. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Essa palavra, Jesus já está dizendo para nós acautelar. Acautelar significa vigiar, tomar cuidado com os falsos profetas. Eles não vão vir até mim, até você, xingando, gritando, esbravejando, não. Eles vão vir manso, uma mansidão falsa, superficial. Eles vão vir falando que tem amor, que ama a tua alma, querido, querida, amado, amada, mas por dentro são lobos devoradores, são mentirosos, falsos mestres, que têm ensinado ao povo do Senhor a pecar, a errar contra Deus. A palavra de Deus nos diz que o fruto, a árvore boa, ela não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons, porque ela é má. Não tem nada bom numa árvore ruim. E nem tem nada ruim numa árvore boa. Exemplos de grandes homens de Deus que já passaram aqui na terra. Um deles nós conhecemos, tivemos o conhecimento, graças a Deus, né? Pela misericórdia do Senhor, tivemos o prazer de conhecê-lo. Nosso irmão missionário, que já partiu, dorme no Senhor. Que foi um grande homem de Deus. Nunca vimos o nosso irmão missionário fazer aliança com outros pastores, né? Que tinham um caráter duvidoso. Nunca vimos. Mas antes ele dava muito ensino, ele nos ajudava, ele falava para nós vigiar com os lobos, com os falsos mestres, falsos profetas, mentirosos, adúlteros, enganadores, que queriam somente a lã da ovelha. E hoje não é diferente, irmãos. Vemos aí pessoas que se enganam muito fácil,
com esse tipo de pessoa que chega anunciando um outro evangelho que Deus não mandou anunciar, né? E aqui o Senhor diz que uma árvore boa não produz frutos ruins, e nem a árvore má produz frutos bons. Pelos seus frutos o conhecereis. A palavra do Senhor nos diz que há essas variedades de dom. Eu vou ler para vocês aqui no livro de 1 Coríntios 12. Abre aí a palavra do Senhor, melhor dizendo, no livro de Coríntios, capítulo 12. Vamos ler. 1 Coríntios 12. Eu vou ler o primeiro versículo a seguir, tá bom? Acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levado aos ídolos mudos, conforme éreis guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema ou Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Preste bem atenção. A manifestação do Espírito Santo é dada a cada um, né? Como está escrito aqui, para o que for útil. Por quê? A um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. É o Espírito Santo que tem vontade própria. Ele dá e reparte para cada um como ele quer, para o que for útil na obra do Senhor. Aqui nós não lemos dom de arrebatamento. Você leu o dom de arrebatamento aqui? Comigo? Não existe. Aqui, Coríntios 12. 1 Coríntios 12, verso 1 ao 11. Vamos ler também no outro livro, eu creio que é em Romanos. Eu vou estar aqui procurando e lendo para vocês. Que fala também sobre outras diversidades de dons. Vamos ler aqui, irmãos. Romanos, capítulo 12 e o verso 5 a seguir. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberdade. O que preside com cuidado. E o que exercita misericórdia com alegria. Aleluia. Viu aqui quantos dons que existem? O dom o ministério seja cada um seja dedicação no ensino. Se o dom é de ministrar, se é o dom de ministrar, ministrar é um dom, que é o dom em exortar, exorte, é um dom. Aleluia, glória a Deus. O que exorta,
use esse dom de exortar. O que reparte, outro dom. Faça-o com liberdade. O que preside, aquele que lidera, com cuidado. O que exercita a misericórdia com alegria. Tá vendo? Aqui não está falando de outro dom, além do que os homens estão ensinando por aí. Inventando mentira para enganar o povo. Amém? Veja bem. O dom de ministério. Eu vou estar explicando aqui. Tem pessoas que estão no ministério da oração, ministério do jejum, ministério da palavra, o ministério para servir. Então, há vários tipos, né? De ensinar, de falar sobre o ministério. O que significa o dom de ministério? De repente você tem um ministério para você orar. Você gosta muito de interceder. Não vem de você. É algo que vem de Deus. E você fala às vezes, você pensa, mas eu tenho um desejo muito grande de orar. Eu tenho um desejo muito grande de ajudar as pessoas. Eu gosto de fazer ação social, né? De evangelizar, de pregar, o ministério da pregação, o ministério do louvor. Eu gosto demais de louvar. É um ministério, não é um dom. É um ministério. Somos um corpo, e o nosso corpo, cada um tem uma função. Então, você gosta muito de orar pelas almas, orar pelas pessoas, orar. É um ministério que Deus colocou na tua vida. E você não está sabendo que isso é um ministério, é um dom. Não é um dom da oração, não é um dom de como é que eu posso dizer? De amor. Não, é o dom de ministério. Uns têm o ministério da palavra, outros têm o ministério de ser diácono, mas faça isso com zelo, faça com amor, se dedique. Eu vou ler aqui para vocês o que está escrito no livro de Atos. Olha o que está escrito aqui em Atos, capítulo 6, o verso 4. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. O dom do ministério. Aqui é o ministério da palavra. Então, cada um faz aquilo que foi chamado. Vamos ler agora sobre outro tipo de ministério. Amém? Seja em ministrar, seja em ensinar. Haja dedicação. O outro dom, ministrar. Vamos falar aqui ainda sobre o dom de ministrar. Aqui no livro de Efésios, capítulo 4, verso 10 ao 12. Vamos ler. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Entendeu? Ministério. Ministrar. A gente, eu, você, todos nós somos juntos, formamos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não foi feito para ser dividido, para acreditar em mentira, em homens mentirosos, que sai por aí dizendo que existe o dom disso, daquilo, né? Inventando até nome de outros anjos que a Bíblia não diz. Se Deus quiser revelar o nome de um anjo, ele revela, claro que sim, ele é Deus. Mas não devemos ficar na palavra de homens, irmãos, mas sim na palavra de Deus. Ter firmeza espiritual. O dom de ministrar, né? Que é a dedicação e ensino. Quer dizer, aquele que é apóstolo, aquele que é pastor, aquele que é diácono, aquele que ora, aquele que jejua, aquele que está, seja qual for o teu ministério. Já ouviu falar? Pessoas estão na igreja, de repente o pregador está lá pregando, ele vai orar pelos dons, ele fala, aqui tem uma pessoa que Deus tem um ministério na vida dela de oração.
E Deus tem se alegrado muito de ver você orando, buscando. Tem pessoas que têm esse ministério na vida. Aleluia, glória a Deus. Tem pessoas que têm o ministério de ajudar. Tem prazer, o dom de socorrer. E tem prazer de socorrer as almas, sabe? Suprir as necessidades das pessoas. E quando essa pessoa não consegue, ela fica frustrada, ela fica triste, ela vai orar. Ela faz de tudo para ajudar. É o dom de socorrer, né? E também nós vamos ver aqui o que tem o dom de exortar. Use o dom em exortar. O que tem o que exorta, use o dom em exortar. O que reparte, faça com liberdade. Tá vendo? E o que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Tudo isso são dons dados pelo Senhor para nossas vidas. Vamos ler aqui um estudo que está aqui na minha Bíblia, tá bom? Se você tem a sua Bíblia também é igual a minha é a plenitude. Leia comigo. Todos na igreja, olha só. Os dons do Pai para você. Os dons são colocados na igreja como recursos para serem utilizados em momentos de necessidade para o ministério no corpo. Esta passagem revela os dons do Pai concedidos a cada pessoa como uma forma de proporcionar objetivo de cumprimento da vida. Qual é a mistura do objetivo de cumprimento da vida? Qual é que constitui sua motivação pessoal? Uma elaboração disso, de temas relacionados, ocorre no antigo estudo, que começa aí está aqui a página, né? Os dons de poder do Espírito Santo. Respostas espirituais. Irmãos, os dons é para nós militar. O dom não é nosso. É um presente de Deus, que Deus dá para os seus filhos. Para nós estar armado nessa guerra. É um presente, é uma dádiva. O Senhor, Ele vai requerer esse dom quando nós partir dessa terra. Os dons de Deus, a palavra diz que os dons do Senhor é sem arrependimento. Ele não se arrepende de dar o dom aos seus filhos. Nós estamos falando aqui de árvores más que estão por aí espalhando mentiras. A palavra de Deus diz aqui, no livro de Gálatas, nós vamos ler. Nós lemos aqui os dons que o Espírito Santo de Deus nos dá, nos concede. No capítulo 1 de Gálatas, o verso 8, diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já fosse tenho anunciado, seja maldito, seja anatema. Quer dizer, o que passa disso é procedência maligna. O que passa do que está escrito na palavra é procedência do diabo, não vem de Deus. Se alguém te ensina, você vai ser arrebatado porque eu coloco a mão em você, Deus me deu esse dom, isso não vem do Senhor, isso é do demônio, não é de Deus. Porque Deus não deixa ninguém enganado, irmãos. Deus não deixa você confundido. Deus não vai me passar uma revelação, usar alguém para passar uma revelação para mim, aonde eu vou ficar angustiada, triste, achando que blasfemei contra o Espírito Santo, achando que eu não tenho mais salvação, vou chorar, vou pedir a morte para Deus ou até tentar tirar minha vida, porque do que adianta viver mais se eu já blasfemei, se eu falei que aquele pastor que usa essas coisas, ele não é de Deus, e agora o que vai ser da minha vida? Não. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo, ele não tem mais a consciência do pecado. Porque o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vamos ler? Livro de João, capítulo 16, e o versículo de número 8.
Quando ele vier, Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que convence? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo me convence do pecado, certo? Um exemplo, você tem um amigo. E aquele amigo, ele vai te falar, não pisa naquele buraco, porque se você pisar, você vai cair lá embaixo. Não anda por aquela ponte, porque aquela ponte está podre, ela pode quebrar e você cair lá embaixo. E como que esse amigo, ele vai ficar do teu lado se você falar mal dele, xingar ele, ele souber que você falou? Como que ele vai ficar do teu lado? Como ele vai ficar do meu lado? Eu tenho minhas noras, aí eu falo mal delas, elas vêm na minha casa, me escutam falando mal delas com outra pessoa. Elas vão continuar vindo na minha casa? Não. E se elas vierem, elas vão ficar com mágoa, elas não vão vir. Isso é o ser humano. E o Espírito Santo de Deus, que o Senhor diz para nós, não instigais o Espírito Santo, ou não entristeçais. Por quê? Para ele não se afastar. E quando ele se afasta, quem vai convencer nós do pecado? Aí é onde o diabo se aproveita e se aproxima e começa a jogar na mente daquela pessoa que não blasfemou, dizendo que ela blasfemou. Quer dizer, e aquela pessoa começa a sentir uma tristeza, um remorso, achando que pecou, mas não pecou. E o Espírito Santo de Deus está lá sufocado naquela vida, querendo dizer para ela, olha para mim, isso é mentira. Você não blasfemou, eu ainda estou aqui com você. E você sentindo aquela angústia, aquela tristeza. Isso não vem do Senhor, isso é maligno. Deus não faz essas coisas. Deus é um Deus maravilhoso. Quando Ele quer corrigir, Ele corrige. E quando Deus nos corrige, na hora sentimos assim, sabe, aquele impacto da correção, né? Não queremos aceitar. Mas depois o Espírito Santo de Deus, ele vem, ele faz a liga, ele nos ajuda, ele nos convence. Sim, é verdade. Eu preciso me consertar. Eu preciso parar de acreditar nesses falsos profetas. Eu preciso mudar. Eu preciso ser homem e mulher de Deus. Eu também tenho joelho para colocar no chão. Eu também posso orar e Deus também pode falar comigo. Então o Espírito Santo de Deus, ele não deixou você. Ele não te deixou. Ele convence o homem do pecado. E como você estaria convencida? Como você estaria convencido, chorando, triste, achando que pecou, se quem convence do pecado é o Espírito Santo? Há uma contradição nisso. Porque aquele que blasfema, ele não tem mais o Espírito Santo. É a pessoa que tanto faz, tanto fez. Ele não está nem aí para nada. Eu vou ler aqui a palavra do Senhor. Eu creio que está no livro de Efésios. Olha aqui o que está escrito em Efésios 4:30. Vou ler o 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for de palavra boa para promover a edificação, para que dê graça aos que te ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estás selado para o dia da redenção. Tá vendo? Não entristeça o Espírito Santo. Porque se a pessoa entristece o Espírito Santo de Deus, o que ele faz? Ele se afasta. A pessoa blasfemou contra o Espírito, ele não vai mais ficar naquela casa. Ele vai sair. Então aquela casa vai achar que tem o Espírito Santo de Deus, mas o que está lá é o Espírito do engano. Porque aquela pessoa blasfemou contra o Espírito. Vamos ler aqui também Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 3, vamos ler. E disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficaria para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Ele mentiu para quem? Para o Espírito Santo. Ele blasfemou.
Na hora ele morreu, né? Também vemos o caso de Saul. Saul era um homem que foi escolhido pelo povo para ser rei. Não foi escolhido pelo Senhor, mas foi escolhido pelo povo. O povo pediu um rei e Deus permitiu. Mas quando ele peca contra o Senhor, o Espírito de Deus sai dele. E o que entra nele é o espírito do engano, né? Um espírito perturbador estava na vida de Saul. Nós lemos no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler. Perdão, irmãos, capítulo 16, tá? E o verso 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Agora o 14, preste bem atenção. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. O Espírito de Deus não fica junto com o espírito mau. O Espírito de Deus, ele não tem comunhão com o mal. O Senhor não tem comunhão com as trevas. Aonde você vê uma pessoa falar blasfêmia, falar mentira, falar algo que não tem na palavra, o Espírito Santo não está nessa vida. Ele pode ser a melhor pessoa do mundo. Deus, ele vai zelar da palavra dele. Se eu mentir para a igreja, se eu mentir para vocês, Deus não vai estar comigo. Ele não vai zelar de mim, da palavra que eu falei, sendo mentira. Mas ele vai zelar da palavra dele. O Senhor disse que numa casa há vários tipos de vaso. E nós vamos estar lendo. Olha aqui o que está escrito, irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau, de barro, uns para a honra e outros porém para a desonra. Tá vendo? De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, seja vaso para a honra, santificado e idôneo para todo o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Viu? Há vaso de honra e de desonra. Ele pode ser de prata, de ouro, de barro, de pau. Esse tipo de vaso tem o vaso da honra e o da desonra. Não significa porque o vaso é de barro ou de pau, é um vaso humilde, aquele dali. Não significa isso. Ser humilde não é as palavras, né? Onde nós vamos estar falando em outra parte que nós for estudar sobre a humildade. Mas aqui o Senhor está falando sobre vaso de honra e de desonra. Dentro da casa do Senhor, essa casa que Paulo escreve, não é outra casa se não é a casa de Deus. Vasos de honra e vasos de desonra. Vasos que honram ao Senhor, que têm obediência, que têm prazer na leitura da palavra, que obedece, que não ensinam mentiras. E o vaso da desonra, que querem a glória para si, né? Querem poder para si. São homens mentirosos. Vamos ler aqui o livro de Judas. Irmãos, vamos ler aqui Judas, capítulo... só tem um capítulo, Judas, tá bom? Vamos ler o versículo 3 em diante. Contra os ímpios e os falsos mestres. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca de comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos e batalhar pela fé, que uma vez nos foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor de nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eterna, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que
havendo-se corrompido, como aqueles, e indo após outra carne. Foram postas, por exemplo, sofrendo pena do fogo. Contudo também, estes, semelhantes, adormecidos, contaminam sua carne, rejeitando a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem. Como animais irracionais se corrompem, ai deles, os falsos mestres, porque entraram pelo caminho de Caim, a inveja, né? E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, o dinheiro. A Bíblia não diz, só eu que estou falando, amém? Que eles entraram pelo prêmio de Balaão. Qual era o prêmio de Balaão? As honrarias, o dinheiro, né? E pereceram na contradição de Coré. Quer dizer, eles tentaram dividir as coisas de Deus e eles pereceram. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmo, sem temor. São nuvens sem água, levada pelos ventos de uma a outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que se escumam, e as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E deste profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar, dentre eles, todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Esses são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse, quer dizer, do dinheiro. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos ao nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, quer dizer, as suas próprias vontades. Esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito Santo de Deus. Tá vendo? Esse tipo de homem que eles são, manchas, mentiras. Veja uma onda do mar quando ela se escuma, ela faz bastante barulho. Aparece assim, né? Aquela onda, que lindo, né? E ela vem com aquele ímpeto e bate, pá, na areia, né? Ela bate naquele banco de areia e volta. Eles são assim, são levados de um lado para o outro. Uma hora tá lá em cima, de repente o próprio Deus permite eles caírem. Depois o povo aplaude, eles voltam com tudo. São ondas impetuosas do mar, vem com ímpeto, vem com arrogância, mas eles não têm Deus nas suas vidas. São homens que estão ali por dinheiro, por interesse, eles não têm nem um pingo de interesse na salvação de ninguém. Eles querem dinheiro, eles são mentirosos, caluniadores. Vou ler aqui para vocês que está escrito em Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3. Extrema corrupção nos últimos tempos. É o título. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O que está acontecendo agora? Está cada dia pior. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis e sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus,
tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque destes números são os que se introduzem pelas casas, levando cativas mulheres nércia, quer dizer, sem entendimento, carregadas de pecados, levada de várias concupiscências, quer dizer, de suas próprias vontades, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Eles não deixam. Eles inventam tantas coisas para essas pessoas, fala tantos versículos, eles conseguem minar a mente da pessoa, enganar aquela pessoa de uma forma que ela nunca chega ao conhecimento da verdade. Aprendendo sempre, nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Aprendendo o quê? O que eles fazem. É como Janes e Jambres, que eram aqueles dois magos, quando lutaram contra Moisés. Que Moisés jogava, o Senhor falou para ele colocar o cajado dele ou de Arão, não me lembro agora, né? O Senhor falou para soltar o cajado e o cajado se tornou uma serpente. E os mesmos magos que estavam ali, cheios, carregados de força maligna, né? Eles fizeram a mesma coisa que Deus fez. Quer dizer, irmãos, o diabo também opera sinais. O diabo também mostra que ele tem sinais. Ele também pode se transformar, ele pode se transfigurar. Ele pode mentir dizendo que ele é o Espírito Santo. Ele pode mentir dizendo que ele é Jesus. Ele pode mentir dizendo que foi Deus que curou. Ele pode mentir. Ele faz esses homens falsos, mentirosos, ficar chorando para as pessoas acreditarem nele. O Senhor diz que de uma fonte de água não pode jorrar 2 tipos de água. Ela é doce ou ela é salgada. Se Deus condenou a filmagem, então por que Deus aprova a filmagem na vida dessas pessoas? Não, Deus não é Deus de mentira. Deus não é um Deus mentiroso que volta atrás. Se Deus ele condenou o WhatsApp, ele diz que Deus não se agrada do WhatsApp, e esses homens aprovam o uso dessa tecnologia, eles dão até gargalhada e dizem, olha, isso aí é coisa de uso e costume, isso não é de Deus. Mas se o próprio Deus já falou que ele não aceita a abominação, Deus não quer a sua igreja contaminada com o pecado, como que um Deus que falou na boca de um homem de Deus, que Deus não aceita o pecado, agora na boca desses falsos profetas, eles aceitam? Por que será? Deus mudou? Ele é o mesmo, irmãos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não vai mudar nunca. Ele é o mesmo. Ele está reservando esses homens, mulheres, falsos profetas, mentirosos, ele está reservando para o grande dia da sua ira. E com muita paciência. É o que diz a palavra, aqui no livro de Romanos. Nós vamos estar lendo Romanos, no capítulo 9. Vamos ver onde é que está escrito. Romanos, capítulo 9, o verso 22, diz assim, ó. E que direis? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Tá vendo? Vasos da ira preparados para a perdição. Deus está deixando eles lá com muita paciência. Mas no dia da ira de Deus, quem é que sabe? Você sabe o dia da ira de Deus? Eu sei? Não. Então Deus está reservando eles para o dia da ira. De vez em quando a gente vê acontecer alguma coisa. Ai, fulano morreu. Ai, aconteceu não sei o que com fulano. Foi o dia da ira do Senhor. Né? E para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos da misericórdia. Tá vendo? Tem 2 tipos de vaso. O vaso da ira e o vaso da misericórdia. Qual deles você é? Em qual deles você está acreditando? No vaso da ira ou vaso da misericórdia? O vaso de Deus que prega e fala a verdade, te ajuda, está te ensinando você não entrar para o inferno? Ou você está acreditando naquele vaso da ira que está levando você para o inferno? Ou você está acreditando no vaso da misericórdia que está te ensinando, dizendo para você sair das redes sociais, sair da mentira, sair do engano, sair dos canais que tem filmagem, né? Não vou dizer assim, são todos que Deus não se agrada. Mas temos que vigiar, irmãos. Vigiar. Ninguém sabe o dia e a hora. Daqui a pouco vai vir a nossa redenção. E como que Deus vai levar uma igreja que está manchada? Como que Deus vai levar um povo que está contaminado com o mundo, que idolatra um homem, que idolatra uma mulher? Esses dias eu fui falar com uma irmã, né? Que o anjo do Senhor, ele não recebe ordem de ninguém. Irmã, mas Deus diz, né, na sua palavra que os anjos ministradores estão aí para nos servir. Eles servem, mas é ordenado pelo Senhor. Só que eles causam, né, esses homens enganadores colocam na cabeça das pessoas que eles podem mandar no anjo.
Eles falam para o anjo, faz isso, faz aquilo outro, agora afasta, agora vem, agora vai. Irmãos, não. O anjo de Deus não está aqui para obedecer homem algum. Vamos ler o que diz aqui o Salmo 91? Olha o que ele diz aqui, Salmo 91, verso 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Porque aos seus anjos dará ordem. Quem dará ordem? O Senhor, não é nós. Ele dá ordem para os seus anjos nos guardar em todos os nossos caminhos. E no Salmos, se eu não me engano, 34 ou 35, eu vou ler aqui. Salmos 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os teme e os livra. Por quê? Porque estão temendo a Deus e está livrando do mal. É ou não é? Está escrito aí na palavra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os teme e os livra. Deus dá ordem àqueles anjos para nos guardar. Cada crente tem um anjo de Deus. Eu não sei se tem um, se tem dois, né? Ou quantos que Deus quiser colocar. Mas quem dá ordem para esses anjos guerrear ao nosso favor não é nós, é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor, juntamente com Jesus Cristo, que é a Trindade. Eles dão ordem aos anjos, o Senhor dá ordem aos seus anjos, como queira falar. E Ele nos guardará de todo o mal. Mas quem? Aqueles que temem a Deus, aqueles que guardam a palavra de Deus. E quantos que ainda estão acreditando nessas mentiras, irmãos? Quantos que dão ouvido para essas mentiras? Eu fico pensando, será que Miguel e Gabriel, eles não têm mais nada que fazer? Fica recebendo ordem de um e de outro, isso é até uma blasfêmia, isso é um pecado muito grande. Os anjos de Deus são ministros do Senhor, são servos de Deus para fazer o que eles têm que fazer, é enviado pelo Senhor. São mensageiros celestiais, como diz o hino da Débora. E quantos irmãos que estão enganados, quantos que estão acreditando nessas mentiras, essas fábulas? Homens que falam de si mesmo, preparam discursos que vêm da sua própria mente para enganar o povo, para enganar as pessoas, falando de si mesmo. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Olha aqui o que diz a palavra. 2 Timóteo capítulo 1, né? Capítulo 4, verso 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias vontades. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas, quer dizer, às fantasias, que é o que está acontecendo agora. Histórias do conto do vigário, lembra da carochinha, aquelas coisas que não existem, contos de fada? Então, são as fábulas. Mas tu se sobra em tudo. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Tá vendo? Quer dizer, fuja desses homens mentirosos, que conta tanta mentira e o povo acredita. Todos os dias essas pessoas vão no céu, todos os dias essas pessoas vão no inferno. Como se tivesse uma passagem livre, né? A palavra do Senhor, irmãos, ela fala assim para nós ser santo em toda a nossa maneira de viver. Sabemos que para o Senhor mostrar algo para nós, nós temos que orar muito, jejuar muito. Às vezes você está orando tanto, pedindo para Deus mostrar algo para você, Ele não mostrou ainda. Para Deus falar algo com você e Ele ainda não falou, porque ainda não chegou o tempo, né? E há pessoas que mal fecham os olhos. Ai, Deus já falou comigo isso. Deus me deu uma visão tremenda, enorme. Olha, eu vou contar para você. E aí as pessoas acreditam, sabe? Acreditam nessas coisas, diz, olha como ele é usado, como ela é usada. Mas se você for ver na realidade, ele está sendo mais usado do que Elias. Está sendo mais usado do que Enoque, que andou com Deus e foi arrebatado para si. Elias foi arrebatado. Elias não andava contando tanta visão. Enoque nem se fala então. E o que falar então de Daniel? Para Daniel receber as visões celestiais, para Daniel receber as revelações de Deus, ele teve que descer, ele teve que buscar, se humilhar.
E outros profetas do Senhor? Será que essa geração está mais santa do que os profetas do passado? Não. Estamos lutando, buscando a perfeição para nós chegar na glória. Mas temos que vigiar, irmãos, muito, muito mesmo. Não é tudo que se diz, olha, tem Deus ali, que Deus está lá. Não é toda fumaça que é fogo. Não é toda fumaça que vem de Deus. Não é todos que me dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino do céu. É a palavra que diz, não sou eu. Não é todos que estão em Israel que são israelitas. Nem todos que estão na casa de Deus são crentes de verdade. Não podemos sair por aí confiando, depositando nossa confiança, que a confiança é uma coisa muito séria. É muito séria. Se aquela pessoa falar algo para você, ou falar uma revelação, seja o que for, até eu mesma, você vai procurar na Bíblia. E se a Bíblia não, se aquilo que nós falar não tiver respaldo bíblico, você não pode acreditar. Não, porque o Senhor disse: se descer um anjo do céu, ou até mesmo eu, ou um anjo descer do céu, ensinando outro evangelho, que não seja esse, seja anátema, seja maldito. Como é que eu vou ensinar para os irmãos que existe o dom disso, o dom daquilo? Ah, tem o dom do louvor. Ah, tem o dom do amor. Ah, tem o dom da não sei do que. Tem o dom... É tanto dom que não está na Bíblia. E as pessoas acreditando. Leia mais a palavra. Tenha mais intimidade com o Senhor. Peça para Deus: Senhor, me mostra aonde está na tua palavra. Quando passar algo para você e aquilo te causar mal, você se sentir mal, você se sentir que ai meu Deus, agora eu vou morrer. Olha o que diz a palavra de Deus quando nós somos exortados pelo Senhor. Olha o que diz aqui Hebreus, capítulo 12, verso 5, a seguir. E já vós esquecesse da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por eles fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer um que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trará como filhos, porque filhos há, que filhos há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Tá vendo? O filho, quando o pai fala conosco, não é para nós desmaiar, não é para causar aflição. Ai, agora, meu Deus, e agora? Ai, eu blasfemei, ai, agora? Ai, se eu não fizer, ai, se eu fizer, ai, e eu tô num beco sem saída, meu Deus. Não, não existe isso. Está a ponto de desmaiar. Deus não faz dessa forma. Deus nos repreende. E mesmo que doa, nós temos que receber. Porque quando você tem um filho, o Senhor ainda dá o exemplo aqui. Quando nós era pequenos, nossos pais nos corrigiam para aquilo que era certo. Quando nós fazíamos errado, o nosso pai ou a nossa mãe colocava de castigo. No meu tempo, né? No tempo das minhas irmãs, o de vocês também, os nossos pais nos disciplinavam. Se eles falavam, não vai para tal lugar, e a gente ia, quando voltava, a surra estava esperando. Nós apanhava do nosso pai. Mas aquilo fazia nós odiar os nossos pais por nos corrigir. Na hora, a gente sentia aquela ira por dentro, né? Aquela tristeza. Mas depois passava, porque nós sabíamos que o nosso pai e nossa mãe quer o nosso bem. Assim é Deus também. Ele quer o nosso bem. Naquela hora, ele fica, ai meu Senhor, não. O Senhor aponta um pecado, né? Tem pessoas que não aceitam. Mas depois o Espírito Santo vai fazendo o quê? A liga. Vamos ler. Vamos continuar lendo aqui, irmãos. Hebreus 12. Vamos ler aqui o verso 8 a seguir. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, já tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos não sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, que é Deus, né? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito,
para sermos participantes da sua santidade. Aleluia, glória a Deus. Aqueles nos corrigir que ele está falando, que nossos pais, por poucos tempos, nos corrigia, não era? E nós nos sujeitaremos muito mais ao nosso Pai, que é Deus, que é o Pai dos Espíritos, que é o nosso Pai que está no céu. Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, que eram os nossos pais carnais, corrigiam como bem lhe parecia, mas esse para o nosso próprio proveito, para sermos participantes da sua santidade. Quando ele vê que nós estamos pecando, ele vai lá e nos corrige. Não é por aí, sai daí. Eu não mandei você falar essa palavra, essa palavra é do engano, isso é de Satanás. Corrige sua boca, vigia com seus pensamentos. Isso tudo é Deus corrigindo. O 11. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo. Tive que parar aqui, irmãos, mas vou continuar. Versículo 11 do capítulo 12 de Romanos. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça e nos exercita por ela. Tá vendo? Produz um gozo, uma alegria, é verdade, Senhor. Preciso mesmo mudar. Eu estava mesmo errado. O Senhor é o meu Pai. O Senhor me corrige porque o Senhor me ama. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é Pai e nós somos os filhos. E temos que ser corrigidos pelo nosso Pai. Qual é o pai que ama seu filho de verdade e não corrige ele? Qual é a mãe que ama seu filho de verdade e não corrige ela? Né? Ou ele? Então, aquele que ama vai lá e corrige. Fala, meu filho, não é assim não. É assim. E vai lá e corrige. Olha o que está escrito aqui em Jó 5, verso 18. Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Aleluia. Tá vendo? O mesmo Deus que nos corrige é o mesmo Deus que nos cura. Ele não vai deixar você aflito. Agora pronto. Não. Aquele homem é homem de Deus. Não. Não tem fruto bom na vida dele. Ele quer mostrar que é bom. Vindo em pele de cordeiro. O Senhor diz: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E como é que nós vamos acreditar em homens que falam mentira? Então, meus irmãos, fica aí a palavra do Senhor. Amém? Se eu for lembrando de mais algum versículo aqui, o Espírito de Deus for me lembrando, eu vou falar mais nas lives, tá bom? Porque o nosso tempo é tão curto, né? É tão bom falar de Deus, é tão bom falar das coisas do Senhor. É tão bom ajudar o próximo, irmãos. Dá um gozo, uma alegria na alma. Guarde essa palavra na tábua do teu coração. Peça a Deus, Senhor, me ajuda. O Senhor diz que todo aquele que luta contra a obra de Deus é anticristo, né? Que luta contra a verdade, ele é um anticristo. Ele já se faz anticristo. É a palavra que diz, não sou eu. Então eu vou estar procurando outros versículos, assim que eu tiver um tempinho, para poder estar postando para os irmãos aprenderem mais e mais o Senhor juntamente comigo, né? Que eu também estou aprendendo. Então que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos fazer uma oração, tá? E o Espírito Santo de Deus, ele venha te ajudar a te compreender mais a palavra do Senhor. Veja se essa fonte aí é verdade, se essa fonte é de Deus, se está jorrando 2 tipos de água ou não, né? É uma pessoa que só quer só a lã da ovelha ou não. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, meu Deus querido, Deus amado, por esta palavra, Senhor, nesta manhã, qual o Senhor nos deu. Espírito Santo da verdade, nos abençoa, nos livra, Pai querido. Ô Jesus de Nazaré, segura, Pai, nas nossas mãos, ó Deus. Ajuda, Pai, o teu povo, abre os nossos olhos espirituais. Ajuda, Pai querido, Deus poderoso e amado, a nós vencer, Espírito Santo de Deus. Ajuda, Pai amado, Deus poderoso. Não temos palavras, meu Pai, mas o Senhor, meu Deus, é aquele, Pai, que nos guarda e nos dá vitória. Jesus, abençoa teu povo. Abençoa, meu Deus, que essa pessoa, meu Pai, que está chorando angustiada, essa pessoa que está aflita, Senhor, necessitada, meu Deus, que de uma palavra. Venha tocar, meu Pai, nos corações, ó Deus. Venha livrar e guardar, colocar as tuas mãos e dar vitória para a glória do teu santo nome, que a tua palavra venha fazer efeito, meu Deus, nos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu estava orando, o Senhor me fez lembrar de um versículo e eu vou estar lendo para vocês.
Está aqui no livro de Lucas, capítulo 6, o verso 39, que diz assim: Disse-lhes uma parábola: Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Tá vendo? Um cego pode guiar outro? Não. Se um já está cego, ele vai sair levando os outros tudo para o abismo. Vão cair tudo na cova. Então vamos, cada dia mais, buscar discernimento de Deus, sabedoria, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê graça, nos ensine, nos ajude, né? E que nós possamos dar sempre bom fruto para o crescimento da obra do Pai. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu fico grata pela tua vida. E se tem alguém aqui, porventura, que você ouviu esse ensinamento, ouviu essa palavra, e gostaria de aceitar a Jesus, aceite Ele hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Diga assim comigo: Senhor meu Deus, nesta manhã, nesta tarde ou neste dia eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, sela com o teu sangue. Repreende as forças ocultas e malignas que vêm contra a minha vida. Segura nas minhas mãos e me dá vitória. Senhor, eu te aceito. Eu volto para ti neste dia. Escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados e me ajuda a ser fiel até o fim, em nome de Jesus. Bondoso Deus e Pai, eu quero, Jesus querido, orar por essas pessoas, ó Deus, que te aceitaram. Orar, meu Deus, por esses que estão, ó Pai querido, Deus poderoso, reconciliando. Esses, ó Deus, que estão chorando, que estão aflitos, Senhor. Vai tocando o Espírito Santo de Deus, vai dando vitória e livramento, concedendo, Pai querido, a grande graça, meu Deus, e a grande vitória, para a glória e a honra do teu santo nome. Amém. Que Deus abençoe, Deus guarde, Deus venha livrar a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Se despede sua irmã Cícera, do canal Buscar o Senhor IPDA. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.